Então, o professor Wilson Cano é graduado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professor titular da Unicamp e é membro vitalício do Conselho Curador da FAPESP, ou da Fundação de Economia de Campinas, e consultor da FAPESP. Tem experiência na área de economia, com ênfase em desenvolvimento econômico, economia brasileira, economia latino-americana e economia regional. Então, eu passo a palavra ao professor Wilson Cano, para que a gente possa aproveitar o máximo de tempo possível com toda a sua bagagem, toda a sua experiência. Boa noite a todos. Numa sexta-feira, começar uma palestra às 9h10 da noite já é uma coisa bastante perigosa, né? Porque já é um horário, na verdade, pessoal para cerveja, muita música. Eu vou tentar resumir. Eu pretendia fazer uma colocação geral do problema da proximidade da crise e juntar isso com questões estruturais do país, notadamente a questão da desindustrialização. A crise, como os economistas mais críticos previram em 2007 e 2008, a crise internacional ela continua e continua sem uma solução, digamos, que pudesse abrir horizontes um pouco mais tranquilos e previsíveis. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos se tomaram algumas medidas, principalmente socorro às instituições financeiras, mas de maneira alguma pode-se considerar que a crise possa estar superada. As previsões oficiais mostram claramente 2011, 2012, quiçá 2013, como anos de, na melhor das hipóteses, anos de baixíssimo nível de crescimento econômico, se não vier coisa pior. Nesse quadro, cabe destacar a questão China. Cabe destacar a questão China porque a China, evidentemente, ela muito rapidamente, já a partir de 2007 e 2008, no 5º Congresso do PC, tomou decisões alterando os rumos e o sentido da dinâmica de crescimento chinesa. Ou seja, as diretrizes do 5º Congresso foram no sentido de se voltar mais para o mercado interno, sem abandonar naturalmente a questão do mercado internacional para a economia chinesa. O governo chinês fez investimentos maciços de infraestrutura. Eles têm um horizonte enorme de inversão interna, dado que eles já botaram no setor urbano 400 milhões de pessoas, e esse número pode ser que até cresça. Eles contam com um fato muito objetivo, que a taxa de investimento deles se situa em torno de 50% do PIB, o que é uma coisa extraordinária, muito grande. Mas isso não quer dizer que a China vai encolher no mercado internacional. Antes, pelo contrário, a China já está padecendo da crise internacional e já em setembro ela já mostrou resultados negativos no comércio internacional. Ou seja, uma contração das exportações chinesas, não das importações, mas sim das exportações, o que faz com que, obviamente, aqueles temores que nós tínhamos já desde o ano passado, esses temores possam ser reforçados. Ou seja, todos eles, evidentemente, vão tentar ser mais agressivos no mercado internacional de exportação de produtos industriais. Tanto o Japão, quanto a União Europeia, quanto a China, quanto os Estados Unidos. Há dois paradoxos que eu queria mencionar. O caso americano é o caso mais curioso, porque a fala do governo americano, no sentido de tentar coibir a política monetária chinesa e tentar induzi-la, pelo menos, a uma maior valorização do yuan,
é paradoxal, porque se a China acatasse isso, ela prejudicaria, logo de cara, prejudicaria as grandes corporações norte-americanas que estão produzindo na China para vender no mercado internacional. Então, é um fato interessante. O caso brasileiro, o fato ainda é mais interessante, porque se o governo brasileiro pretender fazer qualquer gestão no sentido de tentar conter as exportações chinesas para o Brasil, vai ser também um fato muito curioso, dado que a China tem sido responsável por cerca de 55% do saldo comercial do Brasil. E, portanto, você tentar coibir as exportações desse país, certamente não será muito fácil. Eu queria destacar que, quando nós falamos em crise, não estamos falando desta crise que eclodiu a partir de 2007, 2008. Eu estou me referindo a uma crise estrutural que vem já desde a década de 80. Ou seja, na verdade, não estamos há um ano de crise, nós estamos há mais de 30 anos de crise. É uma crise estrutural e durante a qual, além da deterioração fiscal financeira dos sistemas de planejamento do Estado brasileiro, nós assistimos também a uma deterioração e uma corrosão de vários segmentos da estrutura econômica, que resumidamente poderíamos destacar dois segmentos importantes. A infraestrutura socioeconômica, que nesses últimos 30 anos ela deixou de ser atualizada, deixou de se fazer muita coisa, principalmente porque tanto o investimento público foi ao chão, face ao crescimento do volume de juros do orçamento público federal, face à corrosão fiscal e financeira dos estados e dos municípios, como também a questão de que o investimento privado também caiu face ao problema da taxa de juros e dos entraves ao financiamento que existiu e que foram, em parte, minorados nos anos recentes. Por outro lado, a questão industrial nos parece ser ainda mais grave. Eu vou passar rapidamente alguns dados para que isso se torne mais claro. Em 1980, o peso da indústria de transformação no PIB na Argentina era de 25%. Hoje está reduzido a 17%. A do México era 24%, hoje está reduzido a 19%. Mas o pior número é do Brasil, que era de 33%, e se reduziu a pouco menos do que 16%. Ou seja, o peso da indústria de transformação hoje é menor do que a metade que era há 30 anos atrás. Outros dados podem ser tomados, por exemplo, no exame da relação valor-transformação industrial, valor bruto da produção, que tem decaído fortemente desde a segunda metade da década de 90, reduzindo-se hoje em termos de 43% a 44% apenas, e era bem maior. O terceiro fato, muito grave, é que a proporção de exportação de produtos manufaturados na pauta exportadora brasileira, que até o advento da década de 2000, ele chegou a atingir cerca de 60%, em 2010 essa cifra se reduz a 37% apenas, ou seja, próximo da metade do que nós, em termos relativos, exportávamos. Mas um elemento é que a situação dos manufaturados é tão grave que em 2005 foi o último ano que nós tivemos superávit comercial em termos de produtos industriais. A partir dali, os déficits foram crescendo e se tornaram de dimensão extremamente complexa e perigosa. Em 2010, o déficit do comércio exterior de produtos industriais ele atingiu a cifra de 35 bilhões de dólares, e se eu partir a coisa por alta intensidade tecnológica, média e alta, as cifras se tornam ainda mais complicadas. Ou seja,
em alta tecnologia foi 15 bilhões de dólares o déficit, em média alta 24 bilhões de dólares, e a indústria alimentar e de bebidas e fumo nos salvou um pouco a pele. Mais um dado complicado no comércio exterior, que um compartimento tradicional em que nós sempre tivemos superávit ao longo desses últimos 40 ou 50 anos, apresentou pela primeira vez em 2010 um déficit ainda reduzido. Têxtil, vestuário e calçados se tornaram também deficitários em 2010. Esse fato se deve a múltiplas causas. Primeiro dos quais, obviamente, a valorização cambial extrema, que hoje deve se situar em torno de 25% a 30%. A abertura escancarada que se fez desde os anos 90, a elevada taxa de juros que inibe o investimento, que, portanto, retarda qualquer possibilidade de reação no sentido de aumentar a competitividade da produção e das exportações. Aliás, não há competitividade que aguente, não há produtividade que possa enfrentar uma apreciação cambial de 30%. O fato de que a estrutura do investimento externo mudou, ou seja, embora nós estejamos recebendo enxurradas de dinheiro internacional nestes últimos anos, de 2012 para cá, na verdade a estrutura do investimento mudou. Primeiro, o índice mudou, não é mais o mesmo, e o peso de agropecuária, mineração e serviços na estrutura do índice, ele cresceu, diminuindo a participação da indústria de transformação. Segundo lugar, que parte do capital estrangeiro, uma parte significativa, ele está sendo alocado em carteira, o que nos conduz a um outro problema, discutir a questão da vulnerabilidade externa. Afinal, a vulnerabilidade externa da economia brasileira diminuiu de fato, nós eliminamos a vulnerabilidade. Eu tenho uma posição pessimista nesse sentido. Se não vejamos, embora nós contemos hoje 340, 350 bilhões de reservas internacionais, nós temos que ponderar que temos, ao mesmo tempo, 400 bilhões de investimentos externos em carteira. Ou seja, um volume ainda maior do que o das reservas. Se é verdade que a dívida externa pública diminuiu, isso é verdade, ao mesmo tempo a dívida pública, a dívida privada externa aumentou colossalmente, o que, diante da iminência de uma desvalorização cambial, pode trazer uma série de quebradeiras de empresas muito importantes no Brasil. Citaria mais um dado da China que eu acho importante. Embora a China detenha apenas 8,5% do PIB mundial, ela está hoje já detendo 14% do PIB de high-tech. Ou seja, a China não é mais apenas uma vendedora de sapato vagabundo ou de camiseta de 3 por $1. A China está abrindo frentes de abastecimento relevantes na África, na Ásia, na América Latina. Inclusive, neste momento, ela está no Brasil com uma missão, principalmente atuando neste estado da Bahia e no Goiás, tentando adquirir terras e abrir novas frentes para a expansão do plantio de soja, principalmente.